O INSS suspendeu novos créditos consignados pelo Agibank e nós vamos falar também sobre a suspensão dos consignados. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Bom dia a todos vocês. Nós vimos que o INSS ele suspendeu novos créditos consignados pelo Agibank, tá, por conta de irregularidades. E também temos a questão da possibilidade da suspensão dos consignados, porque isso foi veiculado na CPI do INSS, né, sendo uma sugestão do presidente da CPI, o senador Carlos Viana. Primeiramente, em relação ao Agibank, nós vimos aqui, né, que o INSS aqui detectou irregularidades no Agibank, tá? Eu estou vendo aqui no próprio portal do Ministério da Previdência, tá, do INSS, está falando aqui, eles encontraram algumas irregularidades como contratos pós-óbito, tá? Refinanciamento fraudulento e padrões de irregularidade, tá? Padrão de irregularidade. Então, por conta disso, eles suspenderam aqui novos créditos consignados pelo Agibank, tá? Nós já tínhamos visto isso aqui em relação a outros bancos, essa suspensão por 180 dias para outros bancos por conta de problemas no contrato também, tá? E aí o INSS suspendeu, né, com esses outros bancos também, para que haja aí uma correção, tá? Né, nessas divergências. E agora veio, né, o Agibank, tá? Veio o Agibank e teve essa suspensão dos consignados. Isso é extremamente complicado, né? Porque quando você faz um empréstimo consignado, você espera que ele vai ser feito corretamente, né? Você não espera irregularidades, né? E mesmo que ela não venha do banco, né? Veio da pessoa de fora, foi de um golpe, né? O banco, né, precisa monitorar aí os seus dados, né, o seu site, para que não haja, né, nenhum tipo de golpe. E eu entendo que ele tem a responsabilidade objetiva se houver, mesmo que não seja ele que faça, tá? Porque o consumidor não está sabendo que está levando o golpe. O consumidor pensa que está falando com alguém do banco, né? O consumidor pensa que está tudo certo com o empréstimo consignado dele. Então, o banco, eu entendo que tem que manter aí, trazer alguma medida, né, para que haja mais segurança para o usuário, né, para que o usuário não caia em golpes, né? Fala, tem essa barreira aqui de segurança, né? Se for uma pessoa de fora do banco, não vai conseguir transpassá-la. E aí a pessoa não vai cair no golpe, tá? Então isso é extremamente complicado, essa questão de golpes bancários, ok? Porque a pessoa que sofreu o golpe, ela sempre vai ser a vítima, né? Porque ela não está sabendo que está falando com uma pessoa de fora do banco, ela está achando que está falando com alguém do próprio banco, tá? Isso é extremamente complicado e nós já vimos aqui suspensão de outros bancos, tá? Para correção de irregularidades, e agora vem o Agibank, né? Que é um banco relativamente grande, ok? E aí eu reforço a questão da suspensão dos consignados, né, para os aposentados e pensionistas, ok? Por quê? Isso foi veiculado na CPI com o senador Carlos Viana, tá? E ele sugeriu essa suspensão dos consignados, mandou as informações para Banco Central, Ministério Público, INSS, ok? Para os órgãos competentes, para análise. E, pelo que eu estou entendendo, eles querem mesmo que seja feita essa suspensão e eles já falaram que quando voltar agora do recesso, né, eles vão pegar aí a próxima fase da CPI para poder analisar os consignados, ok? Porque, segundo eles, né, existe mais de 1,5 milhão de consignados que podem ter problemas, né, de pessoas que, por exemplo, não pediram os empréstimos, né, e aí pagam a prestação sem ter recebido o empréstimo. Tem gente que discute judicialmente, tem gente que discute, tem gente que nem tem essa informação, né? Então isso é extremamente complicado. E aí, essa suspensão de bancos que a gente vê aqui, né, o Agibank não é o primeiro, ok? Essa suspensão de bancos aqui, no meu entendimento, reforça, tá? Reforça essa suspensão geral dos consignados, ok? Porque muitos contratos estão com problemas, né? E não é só de um banco, tá? Então vários. E aí, isso dá força lá para a CPI do INSS e fala, olha só, mais um banco suspenso aí por conta de irregularidades nos contratos e por isso que temos que suspender, né, os consignados. E aí muita gente fala, pô, Thiago, mas vai suspender tudo, não vai suspender tudo? Como que vai ser essa suspensão? Eu não tenho a informação completa ainda, né, porque ainda não houve, né, a suspensão, mas mesmo que seja só para as pessoas que
estão com irregularidades, que não são poucas, tá? Mais de 1,5 milhão de pessoas, não são poucas pessoas, muitas pessoas estão com possíveis irregularidades, melhor dizendo, tá? Que eles que detectaram isso lá na CPI do INSS. Mesmo que seja só para revisar os contratos dessas pessoas, para ver se está tudo certo, se não está, se vai continuar, se não vai, isso já é, né, um bom caminho. Porque pelo menos essas pessoas que estão com suspeita, né, de terem contratos irregulares, elas vão poder ter os seus contratos revisados, né, e se tiver irregularidade mesmo, deixar de pagar, né, por conta dessa irregularidade. Então isso, só por essa informação, já é excelente essa suspensão dos consignados. O ideal seria que fosse para todos. Por quê? Essas pessoas que têm possíveis irregularidades, se confirmadas, terão aí o seu direito, né, de não pagar mais, no entendimento. Então, mais de 1,5 milhão de pessoas, se for tudo isso, de pessoas com irregularidades, já vão ser beneficiadas, mas suspender para todos, além dessas pessoas que já vão ter esse benefício, né, porque se tiver irregularidades vão deixar de pagar, todos os outros aposentados, pensionistas também terão o benefício, né, de deixar de pagar por 180 dias e continuar pagando depois. Ah, Thiago, mas vai jogar lá para frente? Sim, né, isso é inevitável, né, é uma suspensão, não vai deixar as 6 parcelas, se for realmente suspenso, por 180 dias, não vão deixar de existir, elas não vão sumir, né, isso vai ter que ser pago lá na frente. Tá? Mas pelo menos daria um fôlego, né, que é o que muita gente está precisando agora, né, de um fôlego para, né, imagina só, né, 6 meses aí você deixando de pagar o empréstimo consignado, eu tenho certeza que isso daria um fôlego nas suas contas. Né? Ah, vai pagar lá na frente? Vai, mas, né, não tem jeito, vai ter que pagar de qualquer jeito o empréstimo que você fez. Tá? Então, se realmente for suspenso para todo mundo, vai dar um fôlego muito grande. Ok? E mesmo que não seja para todo mundo, seja só para as pessoas que têm supostas irregularidades, já vai ser bom, pelo menos para essa 1,5 milhão de pessoas, porque eles vão ter a chance de ter os seus contratos revisados. Então, de qualquer forma, a suspensão é boa. Pode ser que, se tiver só para quem está lá, mais de 1,5 milhão com suspeita de irregularidades, né, pode ser que seja só para essas pessoas. Então, ela vai ser boa para um número de pessoas, e não é pouca gente, mais de 1,5 milhão de pessoas são muitas pessoas. Né? E agora, se for abrangente para todos, para revisar o contrato de todos, é lógico, né, se sair, lógico, né, isso vai ser excelente. Né? Nós temos que aguardar agora a resposta, né, dos órgãos competentes, mas é o que eu disse, essas notícias aqui de suspensão de bancos aqui, no meu entendimento, dá força para a CPMI pedir essa suspensão, tá? Dá força porque mostra que eles estão ali apontando um caminho que pode ser correto, né? Porque realmente existem vários problemas nos contratos dos bancos, tanto que o INSS está suspendendo, né, os novos créditos consignados para vários bancos, ok? Bom, se você não é inscrito no canal, eu te peço que você se inscreva, ative as notificações, fala de onde você está falando nesse nosso Brasil gigante, se você já teve problema com isso, né? Se você paga um empréstimo sem ter feito, se você entrou com processo judicial, se não entrou, deixa aqui nos comentários, né, o que você acha de tudo isso, de onde você fala, para a gente te conhecer. E não se esqueça, né, de ativar as notificações e deixar seu like, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço, fique com Deus, até a próxima.